Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô aguardando. Fernanda, você maravilhosa. Nayara, que linda, gente. Eu amo tanto vocês. Cíntia, nossa, Cíntia tá em todas as minhas lives. Vocês estão em todas as minhas lives. Tem me motivado muito a caminhar nesse propósito. Márcia, gente, olha, deixa eu falar um negócio pra vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô com um fundo musical aqui. Eu queria ver se tá atrapalhando vocês me ouvirem, se querem que eu abaixe um pouquinho. Eu queria um feedback de vocês para que a gente possa fazer o nosso melhor, né? Eu quero que vocês aí escutem perfeitamente o que Deus vai falar para nós. E esse fundo não pode nos atrapalhar. Vanessa, seja bem-vinda. Estão todos ouvindo bem, então não tá atrapalhando o fundo musical. Legal. Eu gostaria que vocês compartilhassem essa live, né? Sempre vou falar sobre isso, porque a minha intenção aqui é abençoar a vida das pessoas e eu preciso que mais gente assista essa live. E nós vamos falar de paternidade, a paternidade de Deus. Então eu gostaria que você apertasse o aviãozinho, que vocês convidassem as pessoas do seu Instagram para estar chegando aqui na nossa live. Eu creio que vai ser um tempo precioso, talvez eu não fique 1 hora, mas eu creio que o momento que eu ficar aqui vai ser um momento que Deus vai falar muito comigo também, como sempre, com todos vocês. Então me ajude a compartilhar essa live. Priscila tá viajando e ela tá lá esperando o voo dela. E tá... Minha mãe entrou. Que bênção, gente. Muito obrigada. Eu gostaria que vocês, então... Isso, Fernanda. Convida bastante gente. E depois, Suelen, Deus abençoe você. Que bom. Isabelle Araújo entrou na live. Sejam bem-vindos. Daniela Araújo, Isabelle Araújo, Sueli Marques, Priscila tá lá viajando e entrou na live. Que bênção, gente. E eu gostaria mesmo que depois, se caso, daqui a pouquinho a gente vai fazer um print aqui da tela, né, pra gente poder postar depois nos stories. Eu queria que se essa live depois, né, você vê que ela foi bênção na sua vida, depois você pode tirar um print e colocar nos seus stories e me marcar, tá bom? Vai ser muito edificante e nós vamos alcançar muitas pessoas para Jesus, acalmar o coração das pessoas. Essa é a minha intenção, é a nossa intenção juntos. Amém? Então eu gostaria de orar nesse momento para a gente começar, tá? Eu queria que você permanecesse até o fim. Se o WhatsApp chamar, você não atende, tá bom? Se o telefone tocar, você não atende, porque eu creio que eu vou ser breve. Jennifer, seja bem-vinda. Cida, minha sogra tá na live, minha mãe tá na live, a Dani Oliveira, amém. Vamos orar então, gente? Vocês vão entrando aí, vão mandando, aos poucos as pessoas vão chegando, tá? E eu creio que as pessoas que vão entrar aqui vai ser as pessoas que vão ser abençoadas nessa noite, assim como eu vou ser também, né? Que primeiramente sou eu que sou ministrada nesse momento e as pessoas vão chegando depois. Então eu vou orar nesse momento pra gente começar a nossa live, tá? Para que Deus venha tomar o controle de todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, que o Senhor me chama para fazer algo, Pai, que não está, às vezes, como uma aceitação, falar, por que eu, Pai? Mas o Senhor me escolheu para trazer as mensagens, o Senhor colocou isso no meu coração e eu, como filha obediente do Senhor, eu me coloquei, Pai, à tua disposição para que o Senhor usasse a minha vida para abençoar o máximo de pessoas que nós pudéssemos
alcançar, Deus. Em nome de Jesus, Pai, coloque as palavras na minha boca, Pai, que seja o Teu Espírito Santo a conduzir essa live, Senhor, que eu não venha falar nada que não venha de mim mesma, Senhor, mas que eu venha falar o que está no Teu coração, que esse tema, Pai, possa curar nesta noite os corações que ainda não entenderam, Pai, que o Senhor é um Pai amoroso, que o Senhor é um Pai zeloso, que o Senhor é um Pai cuidadoso. Em nome de Jesus, Pai, eu oro pelas pessoas que estão entrando nessa live, para as pessoas que vão entrar agora, Senhor. Pai, traga as pessoas que o Senhor quer que escute essa mensagem, Deus. Pai, a sua palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir, Pai. E que as pessoas possam ouvir essa mensagem nessa noite, uma mensagem tão breve, Pai. Mas eu creio que o Senhor pode fazer tantos milagres nesse momento, Pai, curando os corações dos teus filhos que acham que estão sozinhos, Pai. Curando o coração das pessoas que estão vivendo uma solidão profunda. Curando os corações daqueles que se sentem abandonados, Pai. Em nome de Jesus, usa a minha vida poderosamente nesta noite. Que o Teu Espírito Santo venha tocar agora em vidas que estão assistindo, que lá na casa deles, onde eles estão sentados agora, eles possam sentir a Tua presença, eles possam sentir o Teu toque, Senhor, e que o Senhor possa vir derramando cura, Deus, desde esse momento até o final da live, e que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, depois, Deus, ouvir as bênçãos, Pai, que isso tem feito na vida das pessoas, como já vem acontecendo, Deus. Me usa como instrumento, Senhor. Obrigado porque, Pai, o Senhor me escolheu para isso, apesar de eu ser falha, Pai, de eu errar muitas vezes, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço por todas as bênçãos derramadas sobre nós, sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas, Deus. O Senhor tem sido tão maravilhoso, o Senhor tem feito tantas coisas em nossas vidas, Pai, que nós não conseguimos mensurar aqui todas as coisas, mas o Senhor sabe, Pai, que nós estamos com o coração grato por aquilo que o Senhor está fazendo, por aquilo que o Senhor está realizando, por aquilo que o Senhor vai fazer, Deus. Em nome de Jesus, obrigado, Pai, por me escolher, apesar de mim, Senhor. O Senhor me disse que queria que eu fizesse isso, e eu disse, Pai, eis-me aqui, que o Senhor possa me usar, Senhor, com ousadia, com autoridade, com poder, Pai, que está sobre a minha vida, desde o momento que eu confessei o Senhor Jesus como Salvador da minha vida. Em nome de Jesus, que nós possamos abençoar as pessoas nessa noite, que a Tua palavra venha no ouvir, Pai, destampe os ouvidos das pessoas para que elas possam, Pai, ser ministradas nessa noite através desta palavra. É assim que eu oro, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu já orando aqui, já emocionada, né, porque eu sou um pouco chorona às vezes, e de saber que a paternidade, tem muitas pessoas que elas não vivem ainda algo extraordinário, porque elas têm ainda algo para ser curado, que é a paternidade de Deus sobre a vida delas, né? Eu quero dizer para vocês que foi assim comigo também, né? Quando eu cresci, eu não cresci num lar cristão, eu não cresci num lar, uma família estruturada, não foi assim, né? Minha mãe me criou com a ajuda dos meus avós, eu fui criada sem pai, né? Os meus irmãos, com muita luta, família que lutava, minha mãe lutava com a ajuda das pessoas para cuidar de nós. Muitas vezes nós tivemos ali uma infância muito precária, e eu me lembro que nesse tempo a gente sente a necessidade de ter um pai, né? E aí você olha para os lados e você não tem o seu pai. Então eu gostaria muito, porque eu falei sobre um vídeo que eu coloquei no Instagram essa semana a respeito da paternidade, que você não está sozinho, que Deus planejou você. E aí eu falei, não, eu preciso fazer uma live sobre paternidade. A gente precisa trazer cura, nós somos usados. O Senhor quer usar a minha vida, a tua vida, para alcançar e curar tantos corações. Às vezes você está olhando aí e pensando, nossa, Thalita é corajosa, eu não sou corajosa.
Eu só me coloquei à disposição do Senhor para que Ele pudesse me usar da forma que Ele queria. E às vezes Ele nos pede para fazer algo que a gente olha e fala assim, não, Deus, eu não consigo, eu não vou conseguir. Mas quando é o Senhor que faz, né? É quando o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele vem nos impulsionando para a gente não parar, para a gente não desanimar, para a gente levantar outras pessoas, porque é para isso que eu tô aqui, levantar você. Através do Espírito Santo de Deus curar o teu coração. Através do Espírito Santo de Deus te libertar desse sentimento de abandono, desse sentimento de incapacidade, desse sentimento de solidão, de depressão, porque você não teve um pai, porque talvez a tua vida não foi fácil. Porque talvez você passou por muitas lutas e muitas vezes você olha, se eu tivesse um pai, talvez seria diferente, né? Então eu vou contar só um pouquinho da minha infância, como foi. E como eu disse pra vocês, nós fomos criados assim, né? Minha mãe lutou ali pra ter a gente, pra cuidar da gente, há muito, né? Quando a gente era pequeno. E quando a gente não tem uma referência de pai, uma referência da paternidade, né? Do nosso pai, aqui com a gente, nos ajudando, nos orientando, nos ensinando, e cresce com uma criança com trauma, né, na cabeça, e fica, meu Deus, mas eu não posso isso, eu não tenho, meu pai me abandonou, né? Então assim, a gente carrega sim um peso com isso. Nós carregamos um trauma, eu carreguei esse trauma há muito tempo, né? Eu me sentia assim. Mas aí eu venho falar pra você, no dia que me falaram quem era o meu pai, no dia que ministraram na minha vida quem era o meu pai verdadeiramente, destravou tantas coisas no meu coração. Me tirou tantas vendas dos meus olhos para que eu pudesse fazer tantas coisas, sabe? Porque o sentimento de que você não tem um pai é um sentimento de que você é sozinha, né? Que não tem ninguém que zela por você, que você não foi planejada, que você foi um acidente da natureza, que os teus pais não te queriam, porque ele te abandonou, porque você não é importante para o seu pai. Esse é o sentimento, né? E aí um dia ministraram sobre a paternidade de Deus sobre a minha vida. Foi aí que quando tudo começou. E eu comecei, outro dia fizeram uma pergunta para mim no Instagram e colocaram assim pra mim, Thalita, por que você fala assim tão... as meninas, muitas pessoas falam assim, eu sou empoderada. Eu sou empoderada quando eu me descobri, quando eu descobri a minha identidade em Deus. Quando eu descobri que eu tinha um pai, que eu não era órfão, que eu não era uma criança abandonada pelo pai, e que eu tinha um pai que era dono de todas as coisas. Eu tinha um pai, quando eu descobri que eu tinha um pai, que ele planejou, que ele me esperava ansiosamente a minha chegada, que não foi um acidente da natureza, sabe? Quando ministraram isso no meu coração, que eu estava errada, peraí, você está errada, você não está sozinha, você tem um Deus, Ele é o teu pai, Ele é onipresente, Ele tá aqui com você, Ele vai te levantar, Ele vai te curar, Ele vai te levantar, Ele vai trazer renovo para a sua vida. Esse Deus tem tantas coisas para fazer na tua vida, Thalita, acorda, você não está só. Ele quer te pegar pela mão, Ele quer te abraçar, e na hora que Deus abraça você, naquele abraço já vem cura, uma paz no nosso coração, quando nós descobrimos quem é o nosso pai. Sabe por quê que na minha live eu coloquei assim, que Deus é pai e não padrasto? Porque um padrasto, eu tive padrasto, né? Eu sei como que é ter um padrasto. Existem muitas pessoas que têm um padrasto maravilhoso, que faz o papel de pai, que é um grande homem, que realmente cumpriu ali a paternidade que alguém um dia abandonou. Existem padrastos maravilhosos,
né? E eu tive um padrasto que também não foi tão bom assim pra mim, né? Então o padrasto às vezes assim, não é meu filho, não foi eu que fiz, não é meu, não tem nada a ver comigo, então eu não cuido. Então eu deixo pra lá, deixo as coisas acontecer, quem quiser que cuida, se a mãe dela quiser falar, fala, senão eu não falo nada, porque não é nada minha, entendeu? Mas Deus não é assim, por isso que eu coloquei que Deus é pai, não padrasto. Sabe, gente, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, para resgatar a humanidade, para remir a nossa história. Deus enviou ao nosso coração o Espírito do Filho que clama, Abba, Pai. O Espírito Santo que deixa em nós, quando o Espírito Santo ele vem habitar em nós, quando você confessa o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, o Espírito Santo ele vem habitar em você. E a partir desse momento, você deixa de ser servo para ser filho, herdeiro do Senhor. Isso é muito forte. Isso é muito forte, nós somos criaturas do Senhor, o Senhor criou todas as coisas, né? E Ele criou para nós, pensando em nós, todas as coisas. Mas quando você aceita o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, você deixa de ser criatura para ser filho, herdeiro dele. Então eu sou uma filha escolhida dele, eu sou uma filha herdeira dele. Sabe, lembra que a nossa digital é única. A nossa digital é única, não existe ninguém igual a mim, igual a você. Ele fez a Thalita do jeitinho que eu sou, sabe? Ele pensou em cada detalhe meu. Ele fez os meus cabelos, ele fez a minha pele, ele fez os meus lábios, ele fez o meu rosto. Ele pensou em mim, ele planejou tantas bênçãos para a minha vida. É assim que ele fez. E no meu vídeo eu ainda falei lá, eu falei assim, não, você não é um acidente. Você não é um acaso da natureza. Ainda que os teus pais não tenham te planejado, ainda que os teus pais tenham sido surpresa para ele, mas para Deus não foi surpresa a sua chegada. Para Deus foi pensado, foi planejado e ele projetou tantas bênçãos para quando você chegasse a esse mundo e você pudesse cumprir. E como falhos, pessoas humanas, muitas vezes os nossos pais cometeram esses erros. Talvez não cuidou tão bem de nós. Talvez o pai, que deveria ser o ajudador da tua casa, que deveria te pegar pela mão, te ensinar a andar de bicicleta, te ensinar a andar mesmo, bebê, quando você está aprendendo, te ajudar a falar, te ajudar nas lições de casa, ir nas reuniões escolares, tantas coisas os nossos pais poderiam fazer por nós. Mas muitas coisas acontecem no decorrer da vida e fazem eles pararem pelo meio do caminho e muitos pais não cumprir a sua paternidade, né? E antes de falar um pouquinho disso, eu gostaria de ler um versículo da palavra de Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, se você tiver, mas se você não tiver, não tem problema. Se a Bíblia não tiver aí, não tem problema, porque a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Em Gálatas 4, versículo 4 em diante, diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito Santo, o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, que clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, você se tornou herdeiro. Eu gostaria que nesse momento você entendesse isso que eu li. Deus deu seu filho, seu único filho, para morrer na cruz pela minha vida e pela tua vida, para que você hoje tivesse vida, para que você hoje pudesse viver os planos dele, que ele sonhou para você.
E quando você tem você fala, não, o Senhor Jesus morreu na cruz pela minha vida, eu quero Ele como Salvador da minha vida, o Espírito Santo de Deus vai fazer morada no teu coração. E nesse exato momento que o Espírito Santo ele vem fazer morada no teu coração, você deixa de ser servo, você deixa de ser órfão, para ser filho, herdeiro, escolhido. E quando você entende isso, não tem ninguém que te segure mais. Porque o homem que criou o universo, a pessoa que criou todas as coisas, o dono do mundo é o meu Pai. É o meu Pai. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Quando eu descobri que eu não andava sozinha, quando eu descobri que eu não era órfão, que eu tinha um pai, o dono do universo, o dono de todas as coisas, que o meu pai me curou de muitas enfermidades, que o meu pai me sustentou diante de tantos problemas, diante de tantas coisas que eu vivi da minha vida, desde quando eu nasci até aqui. Eu gostaria que você refletisse sobre isso. Às vezes nesse momento você tem algo contra o seu pai. Às vezes nesse momento você está pensando, eu não tenho um pai. Eu não tive um pai. Eu não conheci um pai. O meu pai. Mas hoje eu estou aqui para te apresentar o seu pai. O seu Abba Pai. Na Bíblia está dizendo Abba Pai, porque naquele tempo, na época da Bíblia, Abba Pai era um gesto carinhoso de falar paizinho, meu painho, meu papaizinho, meu Abba Pai. E eu tô aqui hoje como instrumento do Senhor para dizer que ainda que os teus pais te abandonou, você não está só, você nunca esteve só. Que Ele cuidou de você, que Ele cuida de você. E ainda que você erre, ainda que você peque, Ele tá ali sempre de braços estendidos para te pegar pela mão e falar, filho, vamos. Filho, eu tô contigo. Filho, você não está só. Eu estou com você. É isso que Ele fala para você nessa noite. Talvez nesse momento você pode conhecer alguém aí que você sabe que sofre esse trauma de infância, esse trauma da paternidade. Manda um aviãozinho aí para essa pessoa, convide ela para assistir, porque assim como eu tô aqui como instrumento do Senhor para falar isso para você, você também está aí, você tem o seu dedinho para compartilhar e abençoar a vida de outras pessoas, que talvez elas não conhecem ainda tudo isso que eu estou falando. Convide elas para participar, para elas saírem daqui dessa live hoje falando, não, eu não estou só, eu tenho um pai. E eu coloquei aqui por diversas vezes, eu falei que eu era serva de Deus, né? Às vezes nós falamos que nós somos cristãos, que nós somos evangélicos, mas a Bíblia nos diz que nós somos filhos de Deus. É isso que Ele nos diz, que nós somos filhos de Deus. E se você é filho, você é herdeiro. Se você é filho, você tem um pai. E esse pai, ele não morre, ele não te abandona. Ele está presente em todo o tempo. E muitas vezes nós pensamos que é só biológicos que a gente pode ter, que a gente tenha, né? Mas na verdade, eu queria que você entendesse, ainda que você não tenha o biológico, você tem o nosso Pai Celestial, o nosso Pai Eterno, o nosso Pai que nos planejou, que nos projetou, que sonhou com a gente, que sonhou em cada detalhe de você. Se olhe no espelho, olhe depois que acabar essa live, vá para frente do seu espelho e diz assim, eu sou sua filha, Senhor. Eu sou sua escolhida, eu sou seu escolhido. Eu não sou órfão. E ainda que você não foi órfão, mas o seu pai faleceu, né? Ou talvez quando você era pequeno, ou qualquer fase da vida, você perdeu o seu pai, né? Mas o Senhor está com você, Ele é o seu pai. Só teve um plano no coração de Deus, ser pai. Ele não teve o plano B.
O plano do Senhor era ser o seu pai. Ele não tinha um plano B, né? E eu falei assim, quem recebeu Jesus e teve o poder de ser filho de Deus através do Espírito Santo. Quem recebeu Jesus teve o poder, porque existe muitas pessoas aí fora que elas ainda são criaturas, elas ainda não conhecem esse Deus. Por isso que você é um mensageiro da palavra. Por isso que você precisa nessa noite se posicionar como filho. Falar, não, eu sou filho e eu conheço muita gente que está vivendo como órfão. Tem muita gente aí fora que está achando, que está numa depressão, que está numa solidão, que está levando uma vida de abandono, uma vida de sofrimento, porque elas ainda não entenderam esse ponto de partida. É esse o ponto de partida, você saber quem é o teu pai. Que você foi escolhida para viver os propósitos dele, que você foi escolhido para viver algo extraordinário. Qual é o pai que sonha algo ruim para o teu filho? Não! Nosso pai, ele só tem coisas boas para liberar sobre as nossas vidas, mas tem muitas pessoas que ainda não vivem isso, porque elas ainda não entenderam quem é o seu pai. Para o plano se cumprir, o plano que foi frustrado lá no Éden, para se cumprir, precisa aceitar a Jesus, né? Para tudo aquilo que aconteceu lá atrás, para que toda promessa seja vivida, você possa cumprir, você precisa aceitar o Senhor Jesus como Salvador, colocar Ele no centro da tua vida e falar, não, a partir de hoje é Jesus que comanda a minha vida, não sou eu mais. A partir de hoje eu tomo posse disso, que eu não vou andar sozinha mais. Eu convido o Senhor Jesus para a partir de hoje tomar conta, o controle de toda a minha vida, me direcionar. E é isso que Ele quer fazer na sua vida. Deus criou todas as coisas pensando nos seus filhos. Deus criou todas as coisas pensando em mim, pensando em você. Todas as coisas Ele criou pensando em mim e pensando em vocês. Eu gostaria de ler um versículo aqui que está em Isaías 49:15. Isaías 49:15, depois você pode ler na sua Bíblia aí. Diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê, ainda que mame, e não ter compaixão do seu filho que gerou. Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você, diz o Senhor. Ainda que a sua mãe te abandone, ainda que o seu pai te abandonou, ainda que você viveu tudo isso, eu, Jesus, Deus, jamais te abandonarei. Estarei com você em todo o tempo. Seja forte, corajoso, é isso que a palavra de Deus fala em vários versículos. Josué capítulo 1, versículo 9, seja forte, corajoso. Filho, erga a cabeça, você não está só, eu estou com você. Sou eu que vou à sua frente, abrindo as portas, abrindo o caminho. Sou eu que venho sobre a tua vida nos momentos de necessidade. Sou eu que curo você quando você está enferma. Sou eu que quando você está cansado, cabisbaixo, sou eu que derramo renovo sobre a tua vida. É o teu pai. É o teu pai que faz isso. Existem muitas pessoas ingratas. Existem muitas pessoas que elas preferem reclamar da vida, reclamar de tudo que tem acontecido por conta das suas próprias consequências, por conta das suas próprias escolhas, por conta daquilo que ela mesma decidiu viver e depois colocar a culpa em Deus. Depois colocar a culpa que Deus não está olhando para mim, que Deus não está fazendo nada na minha vida, por que Deus está fazendo isso? Será que eu estou vivendo isso é por pagar alguma coisa que eu fiz? Nós vivemos muitas coisas por conta da nossa própria consequência das nossas escolhas, dos nossos erros. E aí quando o Senhor vem, né, que fala que Ele veio para redimir, nos redimir, é te dar uma oportunidade.
Que a partir de hoje você vai viver da forma que Deus sonhou para você e não do teu jeito. Hoje você vai decidir viver os planos dele, não os seus planos. A palavra de Deus diz que foi eu como que diz na palavra de Deus, fala que sou eu que tenho planos para você, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Porque ele é um pai que zela. Ele é um pai justo, ele é um pai fiel. Ele é um pai que vem, pega pela mão quando todo mundo te aponta e fala: não quero mais falar com você. Eu não quero mais você. É ele que te ama quando você acorda fedido, sem escovar dente, sem tomar banho. Aquele teu pior dia que você olha e você fala assim: não posso chegar na frente de ninguém assim. É assim que ele te ama. Ele te ama. Ainda que as pessoas virem as costas para você, ele não vira as costas para você. Ele está com você todo o tempo. E ele é aquele paizinho que quando todo mundo, você está só, quando ninguém te quer, quando as pessoas te apontam, é ele que fala: eu te perdoo. Eu te quero. Assim, ninguém vai tirar você da palma das minhas mãos. Se isso não fizer diferença na tua vida, meu querido, eu não sei o que pode fazer diferença para você. Eu não sei se o que você tá ouvindo aqui nessa live, essas pessoas que entrou aí para 14, depois 12, 13, essas pessoas que estão assistindo aqui, se isso não mexer com você, eu não sei o que vai mexer mais com você. Chega de levar uma vida como um órfão. Chega de levar uma vida como um andarilho, sem ponto, sem saber para onde vai. Essas pessoas que vocês encontram nas estradas, quando você está dirigindo e você encontra uns senhores carregando um saco, homens, mulheres no meio da pista, sem rumo, sem direção, sem saber para onde vai, uma pessoa que não tem lar, uma pessoa que ela não reconhece que o Senhor Jesus morreu pela vida dela também, não foi só pela tua vida. Senhor Jesus, ele morreu na cruz, não foi só pela minha vida e pela tua vida. Ele morreu na cruz por aquele drogado que está lá na rodoviária agora, na praça. Ele morreu por essas pessoas aí, que os andarilhos, né, que andam aí nas rodovias. E eles vivem aquela vida porque eles ainda não entenderam quem eles são em Cristo Jesus, que eles são tão preciosos para Ele. Que o Senhor os ama da mesma forma que Ele me ama, Ele também ama eles. Pessoas que falaram assim: eu não quero mais, vou embora de casa porque eu não tenho um pai, porque eu não tenho uma mãe, porque eu não tenho ninguém por mim, eu sou uma pessoa só. E ela cresce cheia de traumas, ela cresce sendo uma pessoa que ela quer atenção toda voltada para ela. Você conhece alguém assim? Que quer toda a atenção voltada somente para ela, acha que o mundo gira em torno dela, faz de tudo para chamar a atenção das pessoas para ela. Pessoas que crescem assim, tem uma falha aí na paternidade delas. Elas precisam ser curadas, elas precisam ser libertas disso. Elas precisam entender nessa noite que o Senhor Jesus sonhou com ela e que ela não é só. Ela é uma pessoa que vai viver os planos de Deus. Fale de Jesus para essa pessoa, faça ela confessar o Senhor como Salvador da vida dela, para o Espírito Santo habitar nela e a partir daquele momento ela deixar de ser órfã e ser herdeira junto comigo e com você. O ID do Senhor não é só para os evangelistas, o ID do Senhor é para todos nós. Quantas pessoas nesse tempo de pandemia você tem visto e reclamando: olha, eu estou desistindo, eu estou com depressão, eu estou com ansiedade, eu estou sozinha. Você não está sozinha. Você não está sozinha. O Senhor está com você. O Senhor é contigo. E decida nesta noite viver os planos dEle, os propósitos dEle.
Quando você nasceu, Deus já tinha um plano para sua vida. Por que você não viveu isso? Porque você decidiu, por conta de traumas, por conta de coisas vividas, por conta do que fizeram para você, te caluniaram, falaram coisas para você, judiaram de você, abusaram de você, e aí você cresceu com isso e você não conseguiu cumprir ainda os planos de Deus. E eu estou aqui dizendo para você, receba esse Deus como Pai. Pare nesse dia, você tem essa liberdade de tomar essa decisão de deixar de ser órfã para ser herdeira do papai, do Abba Pai, do meu paizinho, do meu painho, como diz os baianos. É isso. Deus tinha um plano de dar o seu único filho para morrer na cruz, para que eu pudesse olhar para a minha vida e falar, não, eu não quero essa vida mais, mas eu preciso que o Senhor, a partir de hoje, venha fazer morada no meu coração, que Ele transforme, cura as feridas da alma, cura a ferida do coração. Eu quero sim viver os planos dEle. Você precisa decidir isso. Eu quero. Esses dias eu coloquei lá no Facebook, eu quero tudo o que Deus tem para mim. E o que Deus tem para mim é coisas grandiosas. E Ele tem para você coisas grandiosas também. Porque você e eu, nós somos filhos do mesmo Pai. E Ele não tem filhos prediletos, Ele não tem filhos queridinhos. Ele nos ama da mesma forma, talvez com propósitos diferentes, cada um de nós. Mas você tem só uma única decisão, decidir viver tudo isso. Deixar de ser órfão nesta noite para ser herdeira. Isso te empodera, mulher, homem de Deus. Isso levanta você. Você não sabe no mundo espiritual o que acontece quando uma pessoa entende a sua paternidade. Quando eu entendi quem era o meu pai, a minha paternidade, de quem realmente eu era filha, ninguém me segurou mais. Eu falei, eu vou voar alto, eu quero mais. E eu fui mergulhando e a gente tá sempre nesse processo de querer mais de Deus, mais daquilo que Ele tem pra você, mais daquilo que Ele tem pra mim. Isso foi libertador, porque existia um trauma antes, existia uma ferida aberta, sangrando, que ninguém podia colocar o dedinho ali, que aquilo sangrava. E tudo aquilo que eu carreguei durante a minha infância, muitas pessoas cuidou de mim, pessoas que não eram da minha família, passei por momentos de dificuldade, pessoas me ajudaram, pessoas se levantou, era o meu papaizinho lindo cuidando de mim, levantando um exército para cuidar de mim. É isso. Você precisa olhar ao seu redor e ver quantas pessoas Deus tem enviado para sua vida, para te impulsionar, para te ajudar, para chorar com você, para emprestar o ombro aqui e falar, Thalita, eu tô com você, Thalita, vamos nessa. Você é uma guerreira. Deus tem muito mais para sua vida. É isso. Porque quando eu entendi a minha paternidade, Satanás perdeu todos os planos que ele tinha para minha vida, caiu por terra ali naquele momento. Porque eu falei, se eu tenho um Deus, se eu tenho um Pai todo-poderoso, quem vai poder me derrubar? Quem vai me fazer separar do amor de Deus, a angústia que eu sentia antes, a tribulação, a dor, a tristeza? Não, ninguém mais me separou do meu Pai, que é o seu Pai. E eu quero dizer para você nessa noite, você pode conhecer sim alguém que precisa ouvir essa live. Essa live ela fez porque eu me emociono muito quando eu falo de paternidade, né? As pessoas precisam ser curadas, crianças que estão crescendo em um lar sem o pai, onde a mãe se permanece guerreira ali, lutando para criar. Quantos filhos que crescem com trauma, com depressão, com tantos problemas por conta da falta da paternidade. Só tem, gente, exatamente 3 anos que eu conheci o meu pai. Eu tenho 36 anos e tem 3 anos que eu conheci o meu pai.
E quando eu olhei para o meu pai, isso que foi mais lindo que aconteceu. Quando eu conheci Jesus, que Deus tratou no meu coração, me curou de todos os traumas por conta da paternidade, o Senhor fez uma grande obra na minha vida, na vida da minha família. Mas por muito tempo eu fiquei sem conhecer o meu pai biológico. E há exatamente 3 anos eu estava em São Paulo, minha tia me ligou e falou assim pra mim: Thalita, seu pai apareceu. Porque o meu pai, gente, abandonou a minha mãe com a gente pequeno. Ele saiu para trabalhar de manhã e nunca mais ele voltou. E ele deixou uma mulher grávida com outra menina para cuidar, pequenininha, eu era muito pequenininha. A minha mãe já havia perdido a minha irmã de 1 ano e pouco, né? Que não foi fácil para eles perderem a minha irmã. Isso gerou muitos problemas para a vida do meu pai. Ele se tornou uma pessoa agressiva, alcoólatra, judiava muito da minha mãe, né? E nós morávamos em Santos. E a minha mãe e todo mundo da minha família fala que ele saiu para trabalhar e ele nunca mais voltou e deixou a gente pequenininho em casa. E a minha mãe teve que ter a ajuda de todo mundo para poder cuidar de nós. Então eu passei muito tempo, talvez, martirizando isso, sabe? Sofrendo por isso, me lamentando por isso. Eu sou a coitadinha porque o meu pai me abandonou. Eu sou a pessoa mais carente do mundo. Eu me tornei uma pessoa muito carente com a falta do meu pai. E aí, quando eu ministrava sobre a paternidade, Deus foi tirando e curando isso do meu coração. E a chave principal para isso é que mesmo sem eu conhecer o meu pai, eu precisava liberar perdão para ele. Difícil, né? Porque perdão não era um sentimento e eu achava que era um sentimento. Mas na verdade era uma decisão. E eu decidi perdoar o meu pai, mesmo sem conhecer, mesmo sem saber para onde ele andava. Eu não sabia. Mas eu tinha decidido isso. E um dia eu estava em São Paulo e aí minha tia me ligou falando que ele tinha aparecido lá na Praia Grande. E aí a gente foi pra lá, foi eu, o Alex e a Gabi. E eu fiquei muito apreensiva. Meu Deus, como é o meu pai? Né? Como que vai ser a minha relação com meu pai? Será que ele vai me aceitar bem? Será que ele vai olhar pra mim? O que vai acontecer? Né? Eu tinha muito isso comigo. Mas uma coisa já era certa, eu já tinha liberado perdão para ele, né? Eu já tinha liberado, tratado isso no meu coração. Mas o encontro que ia ser a primeira vez na vida que eu ia ver o meu pai, que eu ia poder abraçar o meu pai. E aí nós fomos para Praia Grande, eu cheguei lá, ele não estava na casa da minha tia, ele estava na praia. E aí eu esperei ele chegar, fiz uma surpresa para ele, me escondi. E quando ele chegou ali, que ele entrou, ele olhou pra mim e ele falou assim: você é minha filha. Como você é linda, minha filha. Ele falou. Ele olhou pra mim com tanto amor. Ele olhou pra mim assim, ele não conseguia achar assim, ele achava assim que eu era tão bonita pra ser filha dele, sabe? Ele não conseguia ver os defeitos, ele simplesmente me amou quando ele me viu. E eu também abracei ele, eu não olhei mais para o passado que ele tinha feito com a gente. Eu olhei com um olhar de amor para ele. Eu olhei e abracei, eu falei: oi pai, eu nunca tinha pronunciado essa palavra de pai. Eu não sabia o que era ter um pai. E quando eu abracei, eu falei: primeira vez, pai, né? Porque um dia eu tinha falado para Deus assim: Deus, eu queria ter uma pessoa para me falar pai, a palavra pai, né? E eu não tive a vida toda. E aí quando eu abracei ele, eu falei: pai, nossa, foi muito libertador falar pai para ele, né? Foi muito lindo. E aí, gente, eu fiquei 1 semana com ele, eu simplesmente me apaixonei pelo meu pai, sabe? A minha mãe até no momento ficou um pouco chateada, porque como ele fez tudo aquilo e você pode abraçar e amar ele dessa forma. Eu falei: mãe, é só Deus que pode fazer isso com a gente, porque realmente a história é muito triste, mas eu não consigo olhar pra ele e falar: pai, por que você fez isso comigo? Não, eu simplesmente queria aproveitar a semana que eu tinha com ele para abraçar ele, para ouvir ele,
Sabe, eu falei pra ele, pai, esquece o passado, esquece tudo. O importante é que a gente vai viver uma nova vida de agora em diante. O importante é que o Senhor tá aqui, eu tô aqui, Deus cuidou de mim, Deus zelou pela minha vida, Deus cuidou, meu pai maior esteve comigo o tempo todo, não deixou que ninguém me abusasse quando eu era criança, não deixou que acontecesse coisas terríveis comigo. Ele me ajudou. Mas hoje nós temos a oportunidade de estar aqui, eu como sua filha e você como meu pai. Aí ele viu a Gabi, se apaixonou pela Gabi, se apaixonou pelo Alex, né? E a gente está preparando aqui para depois da pandemia ele passar alguns dias aqui na minha casa. Sabe, gente? E aí eu falo para você assim, sabe? Quando eu me encontrei com meu pai, que eu senti todo esse sentimento de amor, esse é um encontro quando você tem com Deus e você fala, poxa, ele é o meu pai. Ele é o meu paizinho lindo, é ele. Quando você conhece quem verdadeiramente é o seu pai, esse sentimento que eu tive no meu coração quando eu vi o meu pai pela primeira vez. Talvez você nessa live aqui tá se sentindo rejeitado, foi rejeitado, se sente assim. E eu tô como te trazendo, te proporcionando esse encontro com ele, como eu tive com meu pai, melhor ainda, que é o pai eterno. Não é o pai biológico. Nós somos gente, nós erramos, falhamos e vamos errar várias vezes. Nós não somos perfeitos. Muitas pessoas elas se acham muito perfeitas. Não, eu não sou perfeita. Eu não presto. O que presta é o Espírito Santo em mim, que me tornou uma nova pessoa. É isso. E às vezes você olha para a sua vida e você fala assim, puxa vida, eu me vivi presa a esses sentimentos tantas vezes, mas a partir de hoje eu tô aqui falando para você que esse encontro estava marcado. Entrega a sua vida para Jesus, pega esse seu pai que você não conhecia, que agora você está conhecendo, e abraça ele, deita no colo dele, chora com ele, pede para ele cuidar de você, cuidar da tua vida, fala que você quer viver os planos dele, tudo aquilo que ele sonhou para você, que você quer viver. Chore com ele, abrace ele, ame ele, esteja com ele. É muito impactante isso, porque quando eu tive esse encontro com meu pai, foi muito foi muito cura que veio ao meu coração. E aí eu percebi que realmente eu tinha sido curada de todos os traumas de infância. Porque quando eu olhei para ele, eu olhei com um olhar de amor. Não foi com um olhar de apontar o dedo e de questionar por onde ele andou esse tempo todo. Por que você fez isso comigo? Por que você nos abandonou? Por conta de você eu passei necessidade. Por conta de você pessoas judiaram de mim. Por falta da tua presença aconteceu tantas coisas com a minha vida. Mas não foi assim. Eu olhei pra ele com um olhar tão apaixonada pelo meu pai. E eu sou mesmo, gente, apaixonada pelo meu pai. Ele liga pra mim de vez em quando e a gente conversa horas. Ele sonhou comigo, sabe? Ele fala. E ele me acha linda, ele fala pra mim tantas coisas. E eu acho que tantas coisas a gente tem pra viver e aproveitar a vida de agora em diante e esquecer tudo que se passou. Na palavra de Deus, em Isaías 43, eis que tudo se fez novo. Deus fez nova todas as coisas. E é isso que eu coloco no meu coração. Libere perdão para os seus pais. Libere perdão para sua mãe. Libere perdão para o seu pai biológico. Tenta viver uma nova vida. Deus está fazendo coisas novas. Curando, restaurando relacionamentos entre pai e filhos. E eu dizer para você mais o que? Se você tem um pai misericordioso que olha para você com um olhar de amor, que olha para você e diz, vem cá filha, eu te amo do jeito que você é. E eu falo para ele, Deus, tira algo de mim e coloca algo seu todo dia. Porque eu preciso buscar uma transformação diária. Eu não estou pronta, eu não sou a perfeitona. Não, todos os dias eu falo, Deus, transforma a minha vida. Tudo aquilo que não te agrada, o Senhor tira. Tudo aquilo que te fere, que eu te entristeço, o Senhor muda a partir de hoje. E é isso. Ele é o teu pai, ele que cuida de você, que zela por você, que tem amor
incondicional pela tua vida, aí eu pergunto para você, o que você tem feito com a tua vida, que é algo tão importante para Ele? Será que você tem perdido tempo e não tem vivido tantas coisas que Ele sonhou para você? Tantas bênçãos, tantos milagres, tantas maravilhas. O que você tem feito com a tua vida? O teu pai vai olhar para você um dia e falar, filha, por que você não fez isso que eu te mandei? Por que você não cumpriu isso que eu te chamei? Olhe para você, você tem um chamado. Você tem um pai que te chamou para prosperar. Você tem um pai que chamou para o ID dele. Você tem um pai que quer derramar tantas coisas na tua vida para você abençoar outras pessoas aí fora. E eu espero que essa live tenha abençoado muito vocês. Depois, se vocês puderem compartilhar essa live com alguém, eu vou ficar muito agradecida. Não porque eu quero me aparecer. Porque o Senhor me chamou para levar a palavra dele. Para levar paz aonde era guerra. Para levar cura aonde estão feridos. Para levar libertação aonde as pessoas estão presas nas garras de Satanás. É para isso que ele me levantou. Se você conhece alguém assim, eu tenho certeza que você vai printar essa live, que você vai compartilhar nos seus stories, e Deus vai fazer a parte dele, colocando o desejo no coração das pessoas que te seguem para falar, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. E aí o Senhor vai pegar eles de jeito e vai falar, peraí, você é meu filho, você não é órfão, eu sou o seu pai. É isso. Deus nos deu essas ferramentas para que a gente pudesse abençoar, entrar no celular aí, na vida das pessoas e levar essa palavra de Deus para a vida delas. É isso que Ele quer. Não só na minha vida que estou aqui desse lado, mas na sua vida que está aí escrevendo nos comentários. Deixa eu ver quem tá aqui, gente. A Nayara, já falei para ela que eu amo muito. A Karina, mãezona, te amo, também te amo demais. Gente, tem umas pessoas que escreveram aqui. A Cíntia tá aqui, você me inspira, mãezona, obrigada. Milena, Viviane Garbim, Cida, aleluia. Gente, a Vanessa também tá aqui, Fernanda. Vanessa, você é uma graça. É isso aí, gente, essa era a mensagem de Deus que eu queria passar para vocês. Vocês têm um pai, né, que zela, que cuida de vocês, vocês não estão só. Tá bom? Eu quero orar pela tua vida. Deixa eu tirar um print aqui, gente. É muito complicado mexer com tudo isso aqui, que de repente o negócio pode sair aqui, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês possam mesmo ter sido curados nessa noite. Levar a cura para outras pessoas aí, tá bom? E vamos nessa, cumprir o propósito de Deus, que é fazer o ID dele a todas as nações. Esse vídeo aqui, eu posso não estar em todos os lugares, mas esse vídeo, ele pode chegar num lugar, gente, que vocês nem imaginam. Um vídeo desse pode libertar uma pessoa do desejo de suicídio. Você tem noção disso? Que um dia uma pessoa pode olhar e falar assim, olha, eu estava prestes a me suicidar porque ninguém se importava comigo. E eu recebi um vídeo que falou que eu tinha um pai. E eu recebi um vídeo que disse que eu era importante para o meu pai. E que eu não estava sozinha. Você já imaginou isso? Que você pode abençoar uma vida de uma pessoa que talvez você esteja bem na sua casa. Talvez nesse momento aí não tá te faltando nada. Talvez nesse momento aí você vai olhar e falar assim, não, eu tenho meu pai, eu não sofri isso. Eu tenho a minha mãe, sempre tive tudo que eu quis. Eu nunca sofri isso. Mas eu queria que você saísse da tua mente fechada e olhasse ao seu redor. Eu tenho certeza que você conhece alguém. Certeza. Eu tenho certeza que você conhece crianças que estão crescendo num lar assim, cheio de traumas e que precisa de cura. Essas pessoas, elas precisam de Jesus.
Porque somente Jesus, ele pode vir no nosso coração e fazer a gente liberar o perdão. É somente Jesus que pode vir no nosso coração e derramar esse amor tão grande que muitas vezes nós nos sentimos que nós não somos importantes para ninguém. Ninguém está me vendo, ninguém se importa comigo. E nós precisamos juntos falar assim, não, Deus se importa com você. Deus se importa com você. Você não está só. Ele está com você. E a partir de hoje, Deus tem um novo plano para a vida dessa pessoa. Eu me lembro uma vez, gente, que eu cometi suicídio quando eu tinha uns 16 anos. Eu nunca contei isso assim na tela, na live, nem para ninguém, assim, para algumas pessoas. E eu me lembro que eu era muito nova e eu tomei um veneno para tirar a minha vida. Fiquei muito tempo no hospital, tive várias consequências por conta disso. Porque eu achava que ninguém se importava comigo. Eu achava que ninguém gostava de mim. Que se até meus pais me abandonaram, quem gosta de mim então? Quem gosta? Se muitas vezes eu fiquei doente, quem cuidou de mim foi os estranhos. Quem gosta de mim? Eu tinha isso e eu achava que eu não era importante. Eu achava que não tinha ninguém por mim. Até que um dia me ministraram quem era o meu pai. Ministraram sobre a paternidade de Deus sobre a minha vida. E isso me curou, isso me levantou. Jesus me deu uma nova vida, uma nova história para que eu hoje pudesse estar aqui contando isso para vocês. E eu quero dizer, não porque eu vivi essa história, cada um tem a sua história. Mas existem pessoas nesse momento que não sabem disso. Existem pessoas nesse momento que precisam ser ministradas sobre isso. E você vai mandar lá no YouTube, daqui a pouquinho esse vídeo vai descer lá. E você vai mandar e abençoar a vida dessa pessoa que está em depressão, que está em ansiedade, que não se acha importante, que tem esses traumas na vida dela. E eu creio, no nome poderoso de Jesus, que Deus vai fazer uma grande obra na vida dela. E que nós vamos ver o que Deus vai fazer. Em nome de Jesus. Amém? Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu louvo ao Senhor, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida, Senhor, esses 36 anos, Deus. O Senhor curou o meu coração, Pai, de tantas coisas que eu sofri por pessoas, por coisas. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem feito maravilhas na minha vida. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor colocou uma pessoa para falar do Senhor para mim. E eu saí dessa vida de escuridão, eu saí dessa vida de traumas, eu saí dessa vida, Pai, eu estava acorrentada, Pai, numa vida de depressão, Pai. Porque eu não me sentia importante, eu não era importante. Mas o Senhor colocou uma pessoa abençoada, Pai, para falar quem era o meu Pai e o que o Senhor tinha para a minha vida. E, Pai, eu te louvo porque eu disse sim naquele momento e de lá para cá o Senhor curou o meu coração. E hoje eu ando, Senhor Jesus, vivendo os teus planos, aquilo que o Senhor tem para a minha vida, Pai. O Senhor me curou, o Senhor me tratou nessa área, Senhor. Pai, em nome de Jesus, as pessoas que estão aqui nessa live agora, Pai. Se tem alguém aqui que viveu isso, Senhor, que essa pessoa possa sentir agora, nesse momento, Pai, o teu agir, a tua cura. Derrama mesmo, Senhor, a tua cura sobre a vida dela. Que todos os traumas de infância fiquem para trás, porque elas precisam abrir os olhos, porque o Senhor está fazendo coisas novas, Deus. Obrigado pela tua presença, Senhor, nessa live. Pai, quebrando o coração das pessoas, Deus, para que elas possam te receber e querer tudo isso, Pai. Pai, em nome de Jesus, que esses vídeos, Pai, esse vídeo aqui, essa live aqui possa chegar, Deus, na casa de alguém que esteja precisando ouvir isso. De algum adolescente que precisa ouvir isso. De algum adulto que ainda não vive os teus planos porque ainda não conseguiu ouvir isso e entender isso. E que o Senhor venha, Pai, derramar um quebrantamento sobre o teu povo, sobre as pessoas que vão assistir, para que elas possam se render a Jesus, para que elas possam se render aos teus